10 horas e 12 minutos, pessoal. Queria trazer mais um elemento aqui, meu caro Sérgio Zagarino, até porque depois de mais de 220 dias de prisão preventiva, a defesa do general Walter Braga Neto, ele que foi candidato à vice-presidência na chapa do ex-presidente Bolsonaro, apresentou um novo recurso e o ministro Alexandre de Moraes já negou, inclusive, outras 4 vezes, né, esse acordo proposto pelos advogados em torno do ex-general. As justificativas, nesse momento, para as negativas anteriores ainda são vagas, meio abstratas, não contêm motivos muito específicos e concretos para a manutenção da prisão. E, David de Tarso, vou te acionando aqui, meu querido, até porque vale lembrar aqui para a nossa audiência que o próprio Braga Neto está preso preventivamente desde dezembro de 2024 por tentar obter informações da delação do tenente-coronel Mauro Cid e atrapalhar as investigações sobre a suposta trama golpista. E aí, mais alguma informação nesse sentido? Vamos compor aqui o enquadramento em torno desse caso específico. O Braga Neto é o que está preso, de fato, né, em relação a essa suposta trama de golpe, e a defesa já articulou várias vezes para que ele fosse liberado da prisão, só que essas tentativas, então, não foram adiante, justamente sobre essa prerrogativa de que ele estaria atrapalhando as investigações, ele que, segundo as investigações da PF, né, até mesmo que foram direcionadas aí depois o relatório ao Supremo Tribunal Federal, que ele estaria tentando entrar em contato por meio de terceiros com o Mauro Cid para interferir, então, na delação. E aí, com o avançar das investigações, a prisão está sendo mantida justamente por conta disso, porque ele teria entrado em contato com as pessoas ligadas a Mauro Cid. Eu vou te acionando aqui também. Mano, suas primeiras impressões aqui, porque a defesa tá meio que igual a barata tonta ali, sem saber exatamente como até se defender, pelo visto. Um ponto importante, a situação do Braga Neto é muito complicada juridicamente. É muito importante situar que no conjunto probatório do processo que apura a trama golpista, Braga Neto é um personagem central. Sim. Há, inclusive, mensagens trocadas diretamente do WhatsApp dele com outras pessoas da trama, incitando que elas fossem para cima dos comandantes das Forças Armadas para pressioná-los a aderirem ao golpe. Então, a situação do Braga Neto é muito complicada. É muito provável que, assim que tenhamos o desfecho do julgamento, ele venha a ser condenado. Então, aí a gente acaba, nessa história, falando muito mais do costume brasileiro de começar a punição antes do trânsito em julgado, né? E aí não é uma questão isolada. Hoje, mais de 1/3 dos presos no Brasil não foi a julgamento ainda. Então, e quando... Aí o bolsonarismo, na minha visão, entra numa seara muito complicada. Porque quando se debate esse tema das prisões temporárias, das prisões cautelares, de 1/3 dos presos sem julgamento, o bolsonarismo sempre é contra o réu, contra o bandido, a favor de proteger preventivamente a sociedade, mantendo o bandido preso, sem esperar a burocracia final do julgamento. Aí quando o personagem, quando o réu é um integrante do grupo bolsonarista, aí os princípios todos se invertem e a presunção da inocência passa a ser o aspecto fundamental até o último momento do julgamento. Eu gosto desse programa aqui, que você pode até discordar da fala do Mano, mas que é impossível dizer que não foi uma boa provocação aqui pra gente seguir com o resto da bancada. Vamos aqui com o Sérgio Zagarino também, até porque, enfim, a partir da provocação até do próprio Mano, mas eu acho que é importante a gente lembrar que o Walter Braga Neto, o general Walter Braga Neto, pode até ser condenado no futuro, caso se prove culpa, né? Mas é importante a gente falar aqui que prisão, ou é prisão para garantir o processo, ou é abuso por antecipar a pena. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Foi bom a colocação do Mano e eu discordo. E eu explico por quê. O caso do... Jura? Mas é verdade. Alô, galera! Atenção, galera! Surpreendeu muitas pessoas. Mas eu discordo do posicionamento do Mano porque a gente tem que fazer um olhar jurídico antes de mais nada. Para que serve a cautelar e a prisão preventiva, que é a medida mais drástica aí, de forma cautelar, antes da pessoa ser de fato condenada? Para ela não atrapalhar o processo. Então tá bom. O que alega a defesa do Braga Neto? Ele fala o seguinte, olha... O meu cliente ali, o réu, no caso o Braga Neto, ele foi preso de forma preventiva porque ele poderia atrapalhar o curso da investigação. A investigação terminou. Aí depois ele diz o seguinte, olha, meu cliente ele foi preso porque ele supostamente conversou com o delator.
A delação veio a público, já não tem mais o que delatar. E depois, o meu cliente, ele permaneceu preso por qual motivo? Não tem outro motivo, até porque a instrução probatória, o momento do processo de colher as provas já se encerrou. Portanto, não tem mais nenhum motivo no mundo para fazer com que este réu fique preso de forma preventiva. E aí a gente parte para outro momento, o momento do direito penal do inimigo. Quando as medidas são tomadas dentro de um processo sem esse amparo legal, nós temos um Estado, que é representado ali na figura de juízes, tomando medidas parciais, tendo como os réus seus inimigos. Por isso que a tese é do direito penal do inimigo. Então, se não tem motivo no mundo pro Braga Neto permanecer preso, qual seria o procedimento correto juridicamente? Ele ser solto, terminar o processo em liberdade e, após a condenação, eventualmente voltar a ser preso. É este o motivo técnico. Agora, politicamente, por que não se dá dessa forma? Porque a gente vê os atos, infelizmente, do Poder Judiciário com uma ligação política muito grande. E isso reflete agora no Bolsonaro. O exemplo que eu dei das cautelares do Bolsonaro, eles servem exatamente no mesmo sentido do que aconteceu com o Braga Neto. O Bolsonaro sequer tem motivo para estar com a tornozeleira eletrônica. Muito menos, a gente nem entrou nessa discussão aqui de liberdade de expressão, de censura, porque aí a gente vai entrar no teor das decisões dos ministros do STF que fogem da realidade do contexto jurídico e da nossa Constituição que nós temos hoje. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil tem nesse momento 208.882 pessoas na situação de presos provisórios. Não é um ato isolado, não dá para ficar dizendo que a forma como a justiça funciona no Brasil, que tem diversas deficiências, diversas incoerências, de fato, em tese, não era para pessoas ficarem presas preventivamente ad eterno antes de ter um julgamento, mas isso é o sistema da justiça criminal brasileira. Quando a gente debate os 200 mil presos provisórios, os bolsonaristas dizem que tem mais é que apodrecer na cadeia. Aí quando é um bolsonarista, aí, meu Deus, é por conta da ligação política. Não é assim que tem funcionado a justiça brasileira. Mas, mano, você quer comparar traficante com o general? Um golpista? Não, que golpista? Isso é golpista que tem mensagem trocada. É uma trama. Não, trama vejo em novela. Peraí. A gente não tá em novela, a gente tá no Brasil. A gente tá no Brasil. A gente tem um governo que ganhou a eleição e assumiu o poder. E onde tem um general que trocou mensagem com outros militares de alta patente, mandando chamar de traidor da pátria o comandante do exército por não aderir a um golpe. E aí, isso são fatos, Zagarino. Não dá pra ficar nessa torcida política ignorando a realidade. Não. São fatos. Tem mensagens trocadas do WhatsApp do próprio Braga Neto. Você não pode fazer de conta, fechar os olhos e dizer que a realidade não existiu. Repare muito bem dos fatos. Eu só discordo da forma que você interpreta eles. Até porque nós temos uma legislação que não prevê que ninguém possa ser preso por conjurar, por trama, por cogitação. Isso não existe. A lei de defesa do Estado Democrático de Direito, sancionada pelo próprio Bolsonaro em 2019. Não lembra disso aí não, porra. Pune a tentativa de golpe. Não lembra disso aí não, porra. Você vai fazer um exercício, de interpretação muito grande para provocar uma prisão preventiva nesse sentido. É diferente quando a gente fala aí do exemplo que você deu de estuprador, de traficante, de pessoas que são altamente perigosas, que têm risco de fuga. O Braga Neto não vai fugir para lugar nenhum, pelo amor de Deus, gente. Eu aprendi desde cedo, desde quando eu ainda usava fraldas, eu acho que 2 errados não faz um certo. Não é porque uma situação está flagrantemente viciada, distorcida, o devido processo legal virou uma ficção nesse país, sinceramente, seja para o ladrão de galinha, para o traficante ou para o golpista em potencial, que a gente vai poder, enfim, aceitar o estado de coisas e a gente tem que pelo menos tentar se ater aos códigos que dizem, ou pelo menos deveriam nos reger enquanto sociedade. Eu queria te ouvir, Aninha Beatriz. A dimensão 2 errados não faz um certo. Podemos entender também, claro, cada caso é um caso, mas juridicamente aqui a defesa tem um ponto, né? Um processo que já foi instruído, já passou da fase instruída, uma prisão ser mantida nesse cenário, não deveria se sustentar, enfim, em seguindo o rito de uma prisão preventiva, né?
André, mas veja bem que essa discussão aqui entre o Mano e o Zagarino, ela ilustra muito o que tem acontecido no Brasil atualmente e que me parece muito perigoso, que é o fato das pessoas utilizarem como justificativa para a irregularidade de um ato, a irregularidade de outro ato. Então é como se o fato de que existem alguns erros num determinado momento da história justifique que outros sejam cometidos. Quando a gente está aqui discutindo prisão preventiva, eu entendo o ponto do Zagarino de dizer que os requisitos que fundamentaram a prisão preventiva do Braga Neto não se sustentam mais neste momento processual. Eu acho até que a gente não sabe se de fato não se sustentam, mas eu entendo o ponto dele. A questão é que o fato de que existem aí 200 mil pessoas presas preventivamente também não pode justificar que ele continue preso, ou também não pode justificar para que ele seja solto. Como se o fato de que existem 200 mil pessoas presas justifique que no caso dele, porque o Zagarino julga que o crime dele é menos grave ou que ele não cometeu um crime, possa fazer com que ele seja solto. Isso não funciona dessa forma. O que a gente precisa todo mundo dar um passo para trás é: olha, será que essas prisões preventivas estão sendo determinadas da forma correta? Será que existe uma maneira de trazer maior eficiência ao sistema penal brasileiro que envolva, talvez, uma maior rapidez no julgamento, para que as pessoas não fiquem presas preventivamente por tanto tempo? A gente precisa tentar dissociar um pouco essas questões que são técnicas da questão política, porque senão, como país, a gente não vai conseguir avançar.